Então, composta a grade plenária, com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 5, né? No mês de setembro de 2014. Os cumprimentos aos eminentes pares, do doutor procurador, cumprimento também aos nossos servidores. Submeto à aprovação a ata de número 8.178. Diante do silêncio, declaro aprovado. O doutor Pedro Francisco antecipou, vai levantar uma questão de ordem. Obrigado. Então, na abertura do julgamento, conceda, por favor. Senhor presidente, eminentes pares, doutor representante do Ministério Público Eleitoral, dignos servidores, eu pedi essa questão de ordem, senhor presidente, a respeito do julgamento do processo 16462-2014, que é um agravo regimental que eu trouxe ontem, mas cometi um equívoco porque, na verdade, esse processo estava em pauta para o dia 29, antes da minha viagem representando o tribunal, e naquele dia houve uma manifestação de uma das partes no processo, e em razão disso eu retirei, pedi o adiamento, na verdade até eu deveria ter retirado mesmo de pauta para que eu pudesse ouvir a outra parte a respeito dessas alegações. E com a minha viagem, eu já havia passado essa orientação para a minha assessoria, mas acabei não assinando o ofício. O doutor Paulo César, que me substituiu muito diligentemente, também teve o mesmo entendimento e despachou no sentido de ouvir a outra parte a respeito daquela manifestação. Quando eu retornei na última sessão, o processo continuava novamente aqui no IPleno e foi submetido a julgamento com o voto que estava anteriormente incluído aqui no sistema. E antes mesmo de considerarmos a oitiva da parte contrária, o processo estava na Secretaria Judiciária exatamente para cumprir a deliberação do Dr. Paulo César, que seria colher a manifestação da parte contrária. Eu só me dei conta disso depois do julgamento, e então eu estou propondo, queria submeter a Vossa Excelência essa questão de ordem aos eminentes pares, no sentido de anularmos esse julgamento, porque houve realmente um atropelo da fase do processo, e assim que eu colher a manifestação da parte contrária sobre aquela manifestação, eu novamente trarei esse processo para a análise da Corte. Já houve interposição de embargo de declaração pela parte que foi vencida aqui no acórdão último, que eu pretendo, portanto, anulação, e, de qualquer forma, eu estou me antecipando e reconhecendo que o equívoco foi realmente de minha parte, pedindo a nulidade do julgamento, anulação do julgamento, e aí com o prejuízo dos embargos declaratórios. Então, logo eu colha a manifestação da parte contrária, eu submeterei novamente o processo, já com essa nova situação. Então, essa é a questão de ordem que eu submeto a Vossa Excelência e aos eminentes membros da Corte. Doutor Agamenon? Eu não vejo óbice em acolhê-la e até parabenizar pela consciência e pela transparência que norteia o voto de Vossa Excelência. Eu acompanho. Doutor Lídio Modesto? Também acompanhado, doutor. Doutor André Luiz? De igual forma, anulo. Embaixadora Maria Helena? Eu acompanho, senhor presidente, só uma sugestão, não sei se procede ou não, ver se há possibilidade de fazer esse adendo na ata que acabamos de apreciar, fazendo um adendo à ata da última sessão, de que esse processo foi equivocadamente trazido ao pleno. Não sei se isso seria uma observação viável. Fica só a sugestão, mas eu estou de pleno acordo. É que consta na ata dessa sessão. Hã? Publica um novo acordo isolando isso. Aí publica. E, doutor Pedro, aí, no caso aí, o senhor já pode até, não sei se seria acolher esses embargos
Na verdade, esses embargos não foram ainda nem registrados, eles estão aqui, né, mas, na verdade, esses embargos vão ficar prejudicados, porque o que ele quer aqui é exatamente a nulidade do julgamento. Então, eu já estou me antecipando. A verificação de um erro Por um erro mesmo material, né? Material, que pode até de ofício. Sim, essa é a ideia. Então, os embargos vão ficar prejudicados. Então, o tribunal, por unanimidade, resolveu anular o julgamento proferido na sessão anterior. Esta corte, dado a existência de erro material, retornando os autos conclusos ao eminente relator, com relação ao processo registro de candidatura, o DRAP, Partido de Coligação, deputado estadual, requerente coligação Avança Mato Grosso, PTC e relator, doutor Pedro Francisco, né? Então, esse é o resultado. Anulado o julgamento do processo número 16.462, registro de candidatura, DRAP, requerente coligação Avança Mato Grosso, pelos fundamentos expostos pelo doutor relator. Trata-se de um agravo regimental, né, nesse processo. Também quanto a essa questão de ordem aí, assim, registrar para o doutor procurador, que fica registrado, né? De acordo. Também em consonância com o parecer ministerial. Então, da pauta, o processo 35.692, embargo de declaração e registro de candidatura. Embargante coligação, coragem e atitude para mudar 4. Embargante eterno, Leide Montalvão. Desembargadora Maria Helena, relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto por Eterno Leide Montalvão, candidato ao cargo de deputado estadual pela coligação Coragem e Atitude para Mudar 4, em face do acordo número 24.339, mediante o qual este tribunal indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao fundamento de faltar-lhe a condição de elegibilidade à quitação eleitoral, eis que não apresentara de forma satisfatória as prestações de contas da campanha eleitoral 2008. Juntando cópia integral do seu processo de prestação de contas, processo número tal, folha está, bem ainda de manifestações ministeriais favoráveis a seu pedido administrativo para expedição de certidão de quitação eleitoral, o embargante, ao se referir à necessidade de discussão deste colegiado acerca das matérias que devam ser pré-questionadas como requisito para interposição de recurso de natureza extraordinária, alega violação do artigo 27, parágrafo 5º da resolução TSE 22.715, que não exige que as contas sejam julgadas, mas apenas apresentadas, o que entende ter sido feito por ele. Aduz que não haveria possibilidade jurídica de recurso contra a decisão do juiz da 39ª Zona Eleitoral, ao se referir que as contas, estando já julgadas anteriormente, não poderiam ser objeto de nova decisão. Em resumo, entende o embargante que, bem ou mal, apresentou as contas nos autos do processo 480/2009, de modo a justificar o afastamento do óbice de incidente sobre sua situação eleitoral, motivo pelo qual requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que haja expressa manifestação acerca da violação do artigo 27, parágrafo 5º da resolução, com a aplicação de efeitos infringentes ao apelo de forma que lhe seja deferido o registro de candidatura. A douta Procuradoria Eleitoral apresenta parecer de folhas em que opina pelo desprovimento do presente desembargo por não encontrar omissão no acordo embargado. Estando os autos conclusos, sobrefeito ao feito o documento de protocolo 34.771/2004, em que o ora embargante, rememorando ainda os mesmos argumentos já expendidos até mesmo nos autos de recurso eleitoral, número tal, também de minha relatoria, junto à certidão expedida em 1º de nove de 2014 pelo cartório da 30ª Zona Eleitoral, em que se atesta finalmente a condição de quitação eleitoral do embargante. Instado novamente a se manifestar, o Ministério Público ratifica seu posicionamento anterior sob o fundamento de que o novo documento juntado em nada altera a situação fática no momento do requerimento do registro da candidatura, a teor do que determina o artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504. É o relatório, senhor presidente. Escolho do outro parecer. Mantenho o parecer.
Mantido. O acordo embargado encontra-se assim emendado. Eleições 2014, pedido de registro de candidatura coletiva, ausência de quitação eleitoral, contas de campanha das eleições de 2008, julgadas não prestadas, não apresentação de forma válida até a data do pedido de registro. Não estando o candidato quite com a Justiça Eleitoral por terem sido julgados não prestadas suas contas de campanha de eleição pretérita e não as apresentando de forma válida até a data do pedido de registro de candidatura, impõe-se o indeferimento do registro da candidatura por ausência de uma das condições de elegibilidade. Como se percebe claramente, não há nada de obscuro, contraditório ou omisso na decisão embargada, sendo certo que o embargante buscava, uma vez mais, rediscutir a matéria já exaustivamente debatida e decidida, inclusive no outro processo que trata de recurso contra a decisão de primeira instância, que lhe indeferira o pedido para expedição de certidão de quitação eleitoral. De idêntica forma, não há qualquer violação da resolução editada pelo TSE, mas sua perfeita aplicação, eis que aquele que não presta contas de campanha eleitoral submeter-se-á à decisão judicial de contas não prestadas, ficando sem quitação eleitoral até o final do prazo do mandato ao qual concorreu, se as apresentou até aquela data, ou até que efetivamente as apresente, o que não havia ocorrido até a aprovação do acordo do órgão embargado, porque os documentos que o órgão embargante encaminhou ao juízo competente não continha assinatura, o que os tornava imprestáveis juridicamente. Até aqui, não há o menor fundamento para o acolhimento dos presentes embargos. Situação diversa, entretanto, sobreveio ao presente feito, eis que a certidão de quitação eleitoral obtida posteriormente junto ao juízo competente, antes, porém, de transitar em julgado aquele acordo 24.339, tem o condão de resolver a matéria de fundo dos autos, em especial por conta de recente julgado desta Corte, capitaneado pelo voto condutor do Dr. Pedro Francisco da Silva, na sessão do dia 15 de 8 de 2014, processo número tal, em que restou decidido por maioria da Corte que as condições de elegibilidade, como é o caso de quitação eleitoral, não precisam estar satisfeitas indistintamente no momento de formalização do pedido de registro de candidatura, em que pese a redação do artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504, que eu transcrevo a seguir no corpo do voto. Prossigo. Na brilhante construção hermenêutica do relator, ficou claramente demonstrado que a literalidade do disposto no artigo 11, parágrafo 10 da Lei 9.504 precisa compatibilizar-se com outras normas legais e até mesmo constitucionais para conferir interpretação sistemática e teleológica às normas incidentes à matéria, condições de elegibilidade, sendo certo, por exemplo, que a condição idade mínima prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição Federal de 88, deve estar satisfeita na data da posse e não na data daquela formalização da candidatura. A filiação partidária para o seu turno, prevista no inciso 5 do dispositivo já mencionado, precisa estar plenamente implementada um ano antes das eleições, etc. Ou seja, quando o artigo 11, parágrafo da Lei 9.504, determina que as condições de elegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, deve o magistrado extrair deste texto de norma o seu efetivo significado, fazendo daí surgir a norma que deve compatibilizar-se com o restante do sistema jurídico eleitoral, o que permite inferir e existir em momentos diversos para o adimplemento de cada uma das variadas condições de elegibilidade. Senhores, com a vênia de todos, eu estou partindo dessa linha de raciocínio e da construção de entendimento feito, já aqui citado pelo nobre Dr. Pedro Francisco, neste voto que eu citei. E eu concluo dizendo o seguinte: tenho por oportuno lembrar que o cidadão não pode ser alijado do importante processo democrático eleitoral por mera formalidade, ainda mais se considerarmos que o ordenamento jurídico não prevê expressamente a forma instrumental para reverter situação semelhante àquela em que se encontra o órgão embargante, motivo pelo qual entendo pertinente conhecer os embargos opostos por eterno lei de Montalvão, à semelhança da situação descrita no voto proferido pelo Dr. Pedro Francisco da Silva, adotado aqui como paradigma para acolher a quitação eleitoral superveniente como requisito ensejador do provimento dos embargos para finalmente deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual. Por todo exposto, conheço e acolho os embargos de declaração, aplicando-se efeitos infringentes, para, integrando e modificando o acordo 24.339, deferir o registro da candidatura de eterno lei de Montalvão ao cargo de deputado estadual, sob o número 40.100 e nome de urna Eterno Montalvão.
proceda-se à alteração da situação do candidato, sustendo candidaturas de indeferido com recurso para deferido. É como voto, senhor presidente. Como bem posto pela eminente relatora, casos semelhantes ao julgado que foi relator do doutor Pedro Francisco, eu indago se há algum voto divergente. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos para atribuir efeitos infringentes no sentido de deferir o registro de candidatura de Eterno Leide Montalvão ao cargo de deputado estadual, nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer. O 2 da pauta, o processo 62.534/2014, embargo de declaração e registro de candidatura, RRCI, embargante Partido Social Democrático, embargado Ministério Público. Dr. Pedro Francisco, relator, com a palavra. Embargos de declaração oposto por Meraldo Figueiredo Sá contra acórdão deste tribunal, que por unanimidade julgou improcedente a impugnação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, mas, por outros motivos, também a unanimidade indeferiu o registro de candidatura do embargante. Transcrevo a essência da ementa. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, sem o cumprimento ou extinção das penas aplicadas, acarreta suspensão dos direitos políticos do cidadão. O embargante aponta a finalidade de pré-questionamento da matéria, além da existência dos vícios, omissão e contradição no julgado. Haveria omissão quanto à não apreciação de questão de ordem levantada em sua manifestação acerca do rito adotado na resolução TSE que trata do tema, no caso do Ministério Público Eleitoral figurar como impugnante e não como fiscal da lei. A contradição estaria na própria conclusão do voto, ao julgar improcedente a impugnação do Ministério Público Federal, mas ainda assim indeferir o pedido de registro de candidatura por fundamentos diversos da impugnação. Sustenta que, ao se acolher a questão de ordem, ora proposta, é imperativo que o julgamento se atenha à delimitação documental trazida pelo embargante no ato do requerimento do registro, cujas certidões revelam quitação eleitoral apta a deferir-lhe o registro, devendo ser desentranhada a cota ministerial ofertada como custos legis. Requer o acolhimento dos embargos, deferindo-se a candidatura. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, haja vista que a questão de ordem arguída pelo embargante, embora irrelevante para o deslinde da causa, não fora enfrentada pelo colegiado. Por meio do ofício tal, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso informou à presidência desta Corte que o embargante, incluído na lista de possíveis inelegíveis encaminhada ao TRE-MT, teve deferido seu efeito suspensivo ao pedido de rescisão ingressado contra o acórdão citado. É o relatório. Senhor, a palavra do doutor procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer. É fato que a questão de ordem não fora objeto de apreciação na decisão recorrida. Por esse motivo, os embargos declaratórios devem ser acolhidos nesse ponto, a fim de que o respectivo acórdão seja integrado pelos fundamentos adiante. Em que pese o brilhante trabalho do doutor advogado, Dr. José Luiz Blazac, que muito honrou esta Corte Eleitoral no período em que exerceu as funções de juiz-membro, como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, entendo que os argumentos alinhados não se afiguram relevantes para o deslinde da causa. Sustento o embargante que o Ministério Público Eleitoral atuou como autor no presente processo, conforme prevê o artigo 3º caput da Lei Complementar 104/90, razão pela qual não poderia agir como fiscal da lei. Portanto, a cota ministerial de folhas 123 e 124 verso deveria ser considerada alegações finais, como prevê o artigo 40 da Resolução TSE 23405 de 2014. Embora não haja previsão legal para a atuação do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei quando oferece impugnação ao pedido de registro de candidatura, não se pode afirmar que essa intervenção tenha sido a única responsável pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura do recorrente, pois em processo dessa natureza, o próprio juízo eleitoral tem o dever de verificar a presença de todos os requisitos para exercício do direito de participação política do requerente.
Note-se que a própria informação técnica da Secretaria Judiciária deste tribunal já apontava a irregularidade que deu causa ao indeferimento do pedido de registro de candidatura de Meraldo Figueiredo Sá, as folhas 118 e 120. Logo, havendo ou não manifestação acerca do tema, caberia ao juízo conceder oportunidade ao candidato para esclarecer o apontamento de inelegibilidade como de fato foi observado. Ocorre que o candidato, embora regularmente intimado, não comprovou a extinção da pena aplicada, permanecendo com seus direitos políticos suspensos. Ocorrência ASE 337. Desse modo, não poderia ser outra a decisão judicial, ainda que o Ministério Público Eleitoral nada tivesse pontuado a respeito. Ressalto que restou evidente que o embargante figurou como réu na ação penal 82841 de 2008, tendo sido condenado à pena privativa de liberdade pela turma de câmaras criminais reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cuja pena fora substituída por restritiva de direito, não restando comprovado o efetivo cumprimento da pena ou a sua extinção por qualquer outra causa legal. Acentuo que a cota ministerial de folhas 123 e 124 verso, qualquer que seja a sua natureza jurídica, não trouxe nenhum fato novo ao processo, mas apenas ratificou um registro já identificado no banco de dados da própria Justiça Eleitoral. Portanto, os embargos declaratórios nesse particular devem ser acolhidos apenas para a integração da decisão recorrida, sem atribuição de efeitos infringentes. No que se refere à alegação de contradição, não assiste nenhuma razão ao embargante, tendo em vista que, embora tenha sido julgada improcedente a impugnação do Ministério Público Eleitoral, o indeferimento do pedido de registro se deu por causa diversa, ou seja, por uma causa de pedir não constante na impugnação ministerial. Nenhuma contradição há nisso, pois o pedido de registro de candidatura pode ser indeferido independentemente da impugnação de qualquer legitimado. É evidente que a verificação dos requisitos necessários para exercício dos direitos políticos é uma tarefa inerente à atividade judicial em processos desta natureza. Ocorre que a impugnação versou sobre a inelegibilidade decorrente de rejeição de contas por irregularidade insanável e decisão irrecorrível no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como dito alhures. Porém, os efeitos dessa decisão foram suspensos no bojo do pedido de rescisão, como ressai da cópia juntada pelo embargante, quando da apresentação da defesa e posteriormente informada a esta Corte por meio de ofício. Não subsistindo o motivo no qual se baseou a impugnação, conforme fiz constar logo no início do meu voto, forçoso reconhecer a improcedência do pedido nele contido. Persistiu, contudo, o outro motivo apontado pela informação técnica, suspensão de direitos políticos, que respaldou o indeferimento do registro, já que o requerente não logrou êxito em demonstrar a inexistência dessa causa de inelegibilidade. Logo, não há qualquer contradição no julgado, razão pela qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados nesse ponto. Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por Meraldo Figueiredo Sá, apenas para sanar a omissão relativa à questão de ordem ofertada pelo embargante e integrar o respectivo acórdão com a fundamentação supra, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, ficando mantida a decisão recorrida. É como voto. O voto do doutor Agamenon. Com o relator, senhor presidente. Doutor Lídio Modesto. De acordo com o relator. Doutor André Posetti. Põe o voto do eminente relator, senhor presidente. Embaixadora Maria Helena. Com o relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos apenas para sanar a omissão relativa à questão de ordem suscitada pelo embargante, sem, contudo, conferir-lhe efeito infringente, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Ao 3 da pauta, o processo 26.580/2012, propaganda eleitoral difamatória, candidato cargo e prefeito, São José do Rio Claro. Recorrente Ministério Público e recorrido Nelson Ubener Bus. Doutor Lídio Modesto é o relator, com a palavra. Obrigado. Cuida-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo juízo da 20ª Zona Eleitoral, que absolveu o acusado Nelson Ubener Bus do crime previsto no artigo 325, combinado com 327
incisos 2 e 3 do Código Eleitoral. Segundo a denúncia, em 22/8/2012, por volta das 8h15, o réu, candidato ao cargo de prefeito por meio de seus cabos eleitorais, realizando propaganda eleitoral, teria distribuído, juntamente com santinhos da coligação Água é Vida, panfletos com matérias jornalísticas contendo fatos ofensivos à honra objetiva do então prefeito de São José do Rio Claro, Sr. Massal Paulo Watanabe. A denúncia foi recebida pelo despacho de folha 342, tendo o réu apresentado sua defesa preliminar. Na sequência, foi proferida sentença absolvendo o réu ao argumento de que o fato trazido na denúncia não se subsume ao tipo previsto no crime de difamação eleitoral, capitulada no artigo 325 do mesmo Código. O Ministério Público Eleitoral de primeira instância interpôs recurso eleitoral requerendo a reforma da sentença, aduzindo que a conduta praticada se enquadra no tipo penal previsto na peça de denúncia. Em contrarrazões, o recorrido solicitou o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada, alegando que, em momento algum, o acusado Nelson agiu com o dolo de atingir a honra objetiva da vítima. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso eleitoral ora analisado e é com voto. Tem um parágrafo perdido aí, eu peço que a assessoria retire, por favor. É o relatório. Conselho a palavra do doutor procurador. Senhor presidente, eu mantenho o parecer pelo provimento do recurso. Mantido o parecer. Conforme fiz constar no relatório deste voto, segundo a peça de denúncia, em 22 de agosto de 2012, por volta das 8h15, o réu Nelson Ubner Bus, candidato ao cargo de prefeito, por meio de seus cabos eleitorais, realizando propaganda eleitoral, teria distribuído, juntamente com os santinhos da coligação Água é Vida, panfletos com matéria jornalística contendo fatos ofensivos à honra objetiva do então prefeito de São José do Rio Claro, Sr. Massal Watanabe, o que, em tese, configuraria a conduta criminosa descrita como difamação eleitoral. A seguir, artigo 325. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 30 dias multa. Como se percebe do teor do dispositivo acima, o ilícito denominado de difamação eleitoral exige que a ação seja realizada com a finalidade de atingir a honra objetiva da vítima, ou seja, a reputação que a mesma tem perante a sociedade, acrescida do fim especial de atingir o pleito eleitoral visando a fins de propaganda. De outra mirada, o crime de difamação é previsto no artigo 139 do Código Penal, o qual apresenta a seguinte redação: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. O artigo 327 do Código Eleitoral prevê as hipóteses em que as penas cominadas aos crimes previstos nos artigos 324, 325 e 326 devem ser aumentadas de 1/3. 327. As penas contidas nos artigos 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o Presidente da República, contra funcionário público, em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. O Ministério Público Eleitoral de primeira instância requeriu a condenação do réu Nelson com fulcro no artigo 325, combinado com 327.3, que ele na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. Enquanto o acusado requeriu a sua absolvição, alegando a ausência de nexo causal entre a conduta e o resultado do crime. De sua vez, a sentença absolveu o acusado em razão da não demonstração da tipicidade da conduta, registrando que os fatos divulgados já eram de conhecimento público, de forma que o fato descrito na denúncia não configura infração penal. Por outro lado, analisando as provas contidas nos autos, percebe-se que, de fato, assiste razão ao recorrente, uma vez que a materialidade do delito restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência de folha 9, auto de apreensão de folha 27 contendo 101 folhas impressas de cópia de recorde de jornal de matéria jornalística como tema. Consciência traiu o prefeito, fazendo que ele confessasse o que realmente considera a classe pobre de São José. 2.864 santinhos da candidata a vereadora Leusa e do candidato a prefeito Neno. E 3.164 cópias de recorte de jornal apreendidos
com Ademir Cristo Ferreira com os mesmos dizeres da apreensão 01. C. Das cópias dos recortes de matérias jornalísticas assinadas por Wilson Lima da Silva publicados no periódico Rio Claro Notícias, encaminhados pelo próprio acusado a representante do Ministério Público Eleitoral de primeira instância. D. Da mídia de folha 64, também encaminhada pelo acusado a representante do Ministério Público Eleitoral de primeira instância. E das cópias citadas nos autos de apreensão. Tudo isso diz respeito à materialidade da conduta. A autoria delitiva atribuída a Nelson Ubner também foi demonstrado, tendo restado comprovado que em 28 de agosto de 2012 o acusado, candidato ao cargo de prefeito pelo município de São José do Rio Claro, pela coligação Água é Vida, por meio de cabos eleitorais, Alba Soares da Silva, Ironildes Barbosa, Ademir Cristo, Thaís Bambil Scaranaro e Marilda da Silva Castro, realizou a distribuição de panfletos com matéria jornalística que citavam fatos ofensivos à reputação de Massal Watanabe, então prefeito daquele município, com o afã de se beneficiar na campanha eleitoral. O próprio réu reconheceu que entregou os recortes de jornal para que os cabos eleitorais efetuassem a distribuição, conforme se observa da mídia, acostada à folha 395. Aliás, em suas contrarrazões, o acusado reconheceu a prática dos atos a ele imputados, discordando da tipificação criminal conforme trechos abaixo. Sim, excelência, o acusado Nelson, de posse do jornal publicado em 2009, tirou fotocópia do mesmo e entregou aos cabos eleitorais para serem distribuídos. Sim, os cabos eleitorais foram abordados pela Polícia Militar e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil a pedido da vítima. De Sarte, a matéria fática atinente à autoria e à materialidade é incontroversa. A discussão reside no que toca à tipificação do fato como crime eleitoral. Segundo o nobre juiz sentenciante, o fato descrito na denúncia não constitui difamação eleitoral, pois o fato de tirar cópias de tiragem jornalística e distribuir para a população não se traduz em divulgação de afirmação sabidamente inverídica, conduta essa imprescindível para a configuração do tipo previsto no artigo 325 do Código Eleitoral. Indubitavelmente, ao editar o artigo 325 do Código Eleitoral, o legislador buscou defender a honra objetiva do indivíduo, incriminando a conduta de difamar outrem quando da realização de propaganda eleitoral ou quando visando a tal fim. Por outro lado, a configuração do crime de difamação eleitoral exige somente a presença do dolo para denegrir a imagem de terceiro, com o fim específico de se realizar propaganda eleitoral, como ocorreu no presente caso, sendo irrelevante a questão de as informações tidas como infamantes serem verdadeiras ou não. O tema foi abordado diligentemente pelo procurador eleitoral, razão pela qual peço vênia para transcrever trecho de seu parecer. Outro sim, a inverdade dos fatos nada tem como elemento constitutivo do tipo, de modo que a veracidade ou não das informações consideradas difamantes é irrelevante para a configuração do delito em questão. E aí eu peço vênia para não ler o restante, né? E prossigo para ler o item 4 de um aresto pretoriano que faço incidir no corpo do voto. O crime de difamação consiste na imputação de fato que incide na reprovação ético-social, ferindo, portanto, a reputação do indivíduo, pouco importando que o fato imputado seja ou não verdadeiro. Convém ainda trazer à baila o julgado abaixo, que não deixa dúvidas quanto à desnecessidade de os fatos serem ou não verdadeiros. E prossigo lendo apenas a parte em negrito. 1. O crime de difamação eleitoral caracteriza-se quando o agente manifesta a intenção de divulgar fatos que maculem a honra objetiva do ofendido perante a sociedade e para fins eleitorais, não importando aqueles sejam verdadeiros ou falsos, desde que haja a possibilidade real de agredir a reputação frente à comunidade. 2. Presença de provas robustas e incontroversas de autoria e materialidade do delito e ainda determinação objetiva do dolo específico. Em resumo, em função das provas constantes dos autos e acima indicadas, tem que o acusado praticou o crime de difamação eleitoral descrito na denúncia. É porque eu entendo que o que vale é o animus animandi, né, o elemento inspirador da ação, e não se o fato se traduz ou não em realidade. Verdade. Com essas considerações, provejo o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral para modificar a sentença e condenar o réu Nelson Ubner Bus
nas penas do artigo 325, combinado com o artigo 327, inciso 3º do Código Eleitoral. No que se refere às circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade, entendida como o grau de censura contida na ordem jurídica para a reprovação da conduta do réu, deve ser considerada como normal. À míngua de elementos quanto à conduta social e à personalidade do réu, deixo de valorá-las. As circunstâncias, os motivos e as consequências delitivas foram normais para o caso. Nada a ponderar pelo comportamento da vítima, comum para o tipo. Não há nos autos elementos que demonstrem possuir o réu antecedentes criminais. Fixo, na primeira fase, portanto, a pena base em seu mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção e 5 dias multa. Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes e nem agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 327, inciso 3º do Código Eleitoral, de modo que majoro a pena em 1/3. Ausentes quaisquer causas de diminuição de pena, torno-a definitiva em 4 meses de detenção e 6 dias multas, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal, e atualizado nos termos do parágrafo 2º desse mesmo diploma. Se necessário, a pena prevista de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto. A pena privativa de liberdade deverá ser aberta nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, linha C do Código Penal, não sendo possível a suspensão condicional do processo nos termos do artigo 77 e 3º do Código Penal. Finalizando, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que estão presentes os requisitos legais nos termos do artigo 44 e seus incisos do Código Penal, devendo o recorrido prestar serviços à comunidade pelo prazo da pena, 4 meses, portanto, a ser especificado pelo juízo da execução, ficando proibido do exercício de cargo, função ou atividade pública, inclusive mandato eletivo, pelo mesmo prazo. O acusado deve ser advertido de que o descumprimento do pagamento da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade implicará na conversão da pena restritiva de direito em reclusão. Com o trânsito em julgado, lança-se o nome do réu no rol dos culpados. É como voto, senhor presidente. Como voto o eminente revisor, doutor André Posetti. Senhor presidente, eminentes pares, meu voto encontra-se disponibilizado, vossas excelências. E passo ao voto revisor. Conforme relatado pelo eminente relator, trata-se de recurso criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida pelo juízo da 29ª Zona Eleitoral, que absolveu o acusado Nelson Hubner Bus da prática do crime tipificado no artigo 325, combinado com 327, incisos 2 e 3, ambos do Código Eleitoral. Pedindo vênia ao sempre combativo Procurador Regional Eleitoral, penso que deva ser mantida a sentença de absolvição. Consta da denúncia que, aspas, segundo restou apurado no dia dos fatos, o denunciado, que é candidato ao cargo de prefeito nas eleições municipais de 2012, pela coligação Água é Vida, em São José do Rio Claro, por intermédio de seus cabos eleitorais, distribuiu panfletos com matéria jornalística que envolvia o atual prefeito municipal, no caso a vítima, o senhor Massal Watanabe, os quais traziam fatos ofensivos à reputação da mesma, com o fim de se beneficiar em campanha eleitoral. Fecho aspas. Embora não conste da denúncia os fatos tidos por ofensivos à reputação da vítima, os panfletos com matéria jornalística apreendidos estão encartados nos autos, as folhas 67 a 336. São cópias de parte da página 3 do jornal Rio Claro Notícias, em texto assinado por Wilson Lima da Silva, que estampava a seguinte manchete, aspas, consciência traiu o prefeito, fazendo com que ele confessasse o que realmente considera a classe pobre de São José, fecha aspas. E o texto começava com a seguinte frase, que a vítima teria proferido em comício no ano de 2008, no bairro Progresso, aspas, pobre é como verme, gosta mesmo de viver na merda, fecha aspas. Segundo ainda a denúncia, estranhamente, em se tratando de propaganda eleitoral, o exercício do poder de polícia não coube a um juiz eleitoral, já que a busca e apreensão do material se deu exclusivamente por determinação do prefeito municipal, no caso a vítima dos autos, para o cumprimento pela Polícia Militar.
Abro aspas. Diante disso, a Polícia Militar, que foi solicitada pela vítima, se deslocou até o local, onde constatou a veracidade dos fatos, logrando êxito em apreender os materiais que estavam sendo distribuídos, juntamente com santinhos de candidatos da coligação Água é Vida. Consta do auto de apreensão às folhas 22. A sentença que absolveu o réu, ao meu sentir, não merece qualquer reparo, pois, além da matéria de conhecimento público e notório, tem relação direta com a campanha eleitoral, ainda que pretérita, que, segundo testemunhos, foram, de fato, proferidas em comício pelo então candidato, ora vítima. Desse modo, não merece reparos, razão pela qual transcrevo e adoto como fundamento no meu voto. Verbes. Aspas. Dessa forma, percebe-se que tais fatos, desabonadores da reputação da vítima, já eram de conhecimento público, porquanto a matéria divulgada era referente ao ano de 2009, conforme cópia anexada às folhas 357, e também confirmado pelas provas testemunhais. Ademais, trata-se de informação transmitida por intermédio de jornal de grande distribuição no município, o que atesta a forte propagação da notícia na cidade de São José do Rio Claro. Assim, o fato de tirar cópias de tiragem jornalística e distribuir para a população não se traduz em divulgação de afirmação sabidamente inverídica, conduta essa imprescindível para a configuração do tipo previsto no artigo 325 do Código Eleitoral. Diante disso, dos princípios constitucionais de liberdade de imprensa e do acesso à informação, previsto no artigo 5º da nossa Constituição, não há por que incriminar conduta de panfletar matéria já repetidamente divulgada nos meios de comunicação. Isto porque tratam-se de fatos notórios e já de domínio público, que já estavam ao alcance e conhecimento da população de São José do Rio Claro, antes mesmo de qualquer conduta perpetrada pelo denunciado. Nesta esteira de entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou em caso bastante semelhante. Representação, direito de resposta, propaganda impugnada, referência a fatos públicos e notórios, divulgação pela imprensa, caráter ofensivo, não configuração. Hipótese em que a propaganda impugnada vinculada referências e fatos públicos e notórios divulgados na imprensa que não possuem caráter ofensivo a ensejar a concessão de direito de resposta. Representação julgada improcedente. Acórdão representação 1074 da lavra do ministro Marcelo Ribeiro. Em julgamento similar, o nosso egrégio tribunal também já decidiu recurso eleitoral, preliminar de intempestade recursal rejeitado, alegação de conteúdo caluniador ou difamatório vinculado em panfletos, ofensa não configurada em procedência, sentença mantida, recurso improvido. Esse é o recurso eleitoral, acórdão 19.874, da lavra do eminente juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto. Assim, fica demonstrado que os fatos de conhecimento público, como do presente processo, não estão aptos a configurar difamação eleitoral. Isso porque, diante da jurisprudência majoritária e doutrina balizada, os elementos pertencentes ao referido tipo penal eleitoral necessitam ser novos e sabiamente inverídicos sobre a reputação da vítima. Já que, se houver prévio conhecimento de uma boa parte da comunidade que vive com a vítima, a ofensa não terá mais a repercussão apta a denegrir a sua honra objetiva, porquanto já fora violada. Fecho aspas. Trago, igualmente, aresto do TRE do Ceará e prossigo. Por fim, acrescento que a matéria vinculada pelo réu diz respeito a fatos relativos à própria peleja eleitoral, proferido pelo ofendido em um comício, sendo de notório conhecimento da população daquela cidade, e, ao meu sentir, não teve o condão de ofender a reputação da vítima. Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, pedindo vênias ao eminente relator, eu voto pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Como voto? Com voto eminente segundo advogado, desembargadora Maria Helena. Presidente, eu estava tentando aqui me situar com relação no que de fato foi o que teria sido o fato gerador que impulsionou a ação. E
ao eminente relator fez constar apenas a manchete estampada no jornal. Consciência traiu o prefeito, fazendo com que ele confessasse o que realmente considera a classe pobre de São José. O eminente revisor trouxe mais elementos que parece-me constava na referida matéria jornalística. E eu vou pedir vênia, senhor presidente, ao culto eminente relator, mas eu vou acompanhar o revisor, porque entendi que, não obstante o fato divulgado pela imprensa, portanto, já atingiu a propagação, a difamação apontada aqui, eu penso que, se ela ocorreu através da matéria jornalística, né? E, por outro lado, a propagação ou um possível dano moral que pudesse originar a ação competente, talvez pudesse ser viável, mas isso em sede de outra via jurídica que não esta, que seria a reparação do dano moral em razão da propagação da referida matéria. E com essa linha de raciocínio, eu vou pedir vênia, eminente relator, e vou acompanhar o revisor. O voto do doutor Pedro Francisco. Da mesma forma, eu vou pedir vênia ao eminente relator para acompanhar o revisor com os acréscimos à eminente desembargadora Maria Helena, porque, na realidade, o que o acusado fez foi apenas repercutir um fato. E que fato? A publicação de uma notícia desfavorável àquele prefeito em um jornal em um determinado ano, em uma determinada época. Então, o fato o que realmente ele praticou foi a repercussão de um fato já publicado, né? E inclusive numa eleição anterior. Agora, não se deve investigar aqui se aqueles fatos constantes do jornal era verdadeiro, era falso, isso é uma outra questão. Ele apenas divulgou um fato real, concreto e verdadeiro, a publicação de uma notícia desfavorável àquele candidato em um determinado jornal. Então, não vejo realmente que ele tenha praticado alguma conduta criminosa aqui. Então, pedindo vênia ao eminente relator e ao Ministério Público Eleitoral, acompanho o revisor no caso da divergência. É com o voto. Voto do doutor Agamenon. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia ao eminente relator e acompanho o eminente revisor com os acréscimos já pontuados pela desembargadora Maria Helena e pelo doutor Pedro Francisco. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor revisor, em dissonância com o parecer vencido o relator que deu provimento. Portanto, fica responsável pela redação do acordo o eminente revisor. Quatro da pauta. Processo 57.012/2012, recurso eleitoral, prestação de conta partido político, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Popular Socialista. Doutor Agamenon, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público contra a decisão de folhas 2831 do juiz da 14ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalvas contra do Partido Popular Socialista, referente às eleições de 2012. A decisão do magistrado entendeu que as agremiações partidárias dos municípios de pequeno porte não recebem cotas do fundo partidário e que, quando muito, são repassados recursos pela direção nacional do partido para a agremiação partidária em nível estadual. Entendeu ainda que o Partido Popular Socialista, ou mesmo qualquer outra agremiação partidária no âmbito da 14ª Zona Eleitoral, não possui diretório físico constituído e, portanto, não tem gastos. Conformado com a decisão, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, onde aduz que o partido nada informou acerca de abertura de conta bancária referente às eleições de 2012, alega que a abertura de conta bancária é exclusiva para a movimentação de recursos de campanha obrigatória, mesmo em caso de ausência de arrecadação. Requer, assim, a reforma da decisão com a consequente desaprovação das contas do partido. Mesmo intimado, o partido não apresentou contra-razões. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se as folhas 49 e 53 pelo provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente.
Será a palavra do outro procurador. Mantenho o parecer. Mantido. Senhor presidente, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos da admissibilidade. No caso específico, senhor presidente, eu peço vênia para dar uma resumida no caso. Trata-se de contas específicas, abertura de conta específica do partido em ano eleitoral. No caso, o partido ele teve 2 candidatos, mesmo, e eu coloco o meu voto, se diz que mesmo não havendo qualquer gasto durante o período eleitoral, se faz necessária a abertura de conta corrente específica para comprovação das movimentações bancárias, tenham elas existido ou não. No presente caso, ainda, a meu ver, torna-se mais importante a demonstração via abertura de conta específica de campanha, vez que o partido lançou 2 candidatos nas eleições municipais de 2012 e tendo-se coligado com os partidos PSDB, DEM, PP, PTC e PV pela coligação Avança Jaciara. Não é crível que não tenha recebido qualquer recurso, ainda que estimável em dinheiro. Assim, concluo meu posicionamento no sentido que a ausência da peça obrigatória, no caso de abertura de conta bancária, impossibilita a análise na movimentação financeira do partido, no presente caso, o que por si só enseja a desaprovação das contas. A negligência do partido impõe a aplicação da penalidade de suspensão das cotas do fundo partidário, a que faria jus no ano seguinte. Trago ainda jurisprudência acerca do tema. Com essas considerações e consonância com o doutor Procuradoria Regional Eleitoral, dou provimento ao recurso e reformo a sentença para desaprovar as contas do PPS de Jaciara, relativas às eleições de 2012, com a consequente suspensão dos repasses das cotas do fundo partidário pelo período de 4 meses a contar do ano seguinte ao dessa decisão. É como voto, senhor presidente. Com o voto aí na tela, e como eu senti a matéria já corrente. A matéria já corrente, diferente daquela questão de Paranatinga, que não tinha... Aqui. Eu indago se está algum pedido de informação. Estão todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso no sentido de desaprovar as contas do Partido Popular Socialista, PPS de Jaciara, tendo o voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Cinco da pauta, o processo 7.542 de 2012, embargo de declaração, recurso eleitoral, prestação de conta, candidato cargo vereador, embargante Domingos Sávio Boabai de Pereira, embargado do Ministério Público. Dr. Pedro Francisco é o relator, com a palavra. Embargo de declaração conforme anunciado. A ementa no essencial diz o seguinte: graves irregularidades não sanadas que impõem a desaprovação das contas de candidato. O embargante alega, em suma, a omissão no acordo por não ter analisado a juntada de novos documentos na fase recursal. Pede o acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado. A douta Procuradoria manifestou-se pelo improvimento do recurso ao relatório. Senhor palavra do procurador. Mantenho o parecer. Mantido. O meu voto está disponível a Vossas Excelências e eu transcrevo, inclusive, o trecho do meu voto, no qual eu me pronunciei a respeito do tema que a parte agora alega ter ocorrido omissão. E, nesse sentido, eu estou, então, votando pela rejeição dos embargos de declaração. Com o voto, fico à disposição para algum esclarecimento. Algum pedido de esclarecimento? Todos de acordo com o voto? Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos. Nós temos o voto do doutor relator, em consonância com o parecer. Encerrada a pauta judiciária, temos só um aqui administrativo, que é com relação à designação da comissão para a condução dos trabalhos da votação paralela nas eleições de 2014, uma exigência da resolução do TSE. Então, é uma substituição da servidora Adriana Francisco Corsino, técnica judiciária, lotada na Secretaria de Gestão de Pessoa, pela servidora Roseli Saboia Pimentel Saldanha, analista judiciária, lotado no Gabinete da Presidência, na comissão de votação paralela designado pela resolução TRE. Justifica-se a substituição, considerando que a servidora indicada possui experiência em pleitos pretérito na condução dos atos administrativos do procedimento de auditoria de urnas eletrônica deste regional, designando-a desde já
como secretária da comissão. Em razão, aí é o breve relatório, em razão do exposto nos termos da resolução do TSE 23.505/2010, voto no sentido de alterar em parte a resolução TRE 1487, de 26 de agosto de 2010, designando, portanto, a servidora Roseli Saboia Pimentel Saldanha, analista judiciária, como já dito, para compor a comissão paralela desse Tribunal Regional Eleitoral, relativamente às eleições de 2014, em substituição ao servidor Adriano Francisco Corsino. Então, esse aqui é porque foi composta uma comissão e, como há muito trabalho burocrático e não tem um servidor, e a Roseli já trabalhou por 2 eleições, então até para auxiliar o juiz eleitoral, o juiz que foi designado, doutor Bucic, é que está sendo feito. Se todos estiverem de acordo. Então, o tribunal, à unanimidade, deferiu a substituição da servidora Adriana Francisco Corsino por Roseli Saboia Pimentel Saldanha na comissão de condução dos trabalhos de votação paralela nas eleições de 2014. Entendeu? Concedo a palavra ao doutor diretor-geral para leitura do acordo. Leitura de acórdons. Acordo número 24395, de relatoria do doutor Pedro Francisco da Silva, relativo ao processo número 16462-2014. Acórdão 24396, relatora, desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, relativo ao processo número 35692. Acórdão número 24397, relativo ao processo número 62534, relator Dr. Pedro Francisco da Silva. E também leitura de decisão monocrática relativa ao processo número 136407, de relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas. Fica aberta a palavra aos membros e do procurador tratar de algum assunto geral. Ele falou que ia falar que ia pagar o almoço hoje. Senhor presidente, só lembrando que segunda-feira teremos a grata visita, mais uma visita, né, da guarda da Escola Chave de Saber. Só para recordando. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, desejando a todos um feliz final de semana,